O cara vai olhar pro ETF e vai falar o seguinte, pô, EWZ, legal, Brasil, né? Pô, que bacana. Os brasileiros têm altas taxas de juros. Os brasileiros é um emerging markets, ele é muito mais volátil, ele é muito mais cíclico do que um S&P. Olhando o americano olhando, tá? Agora eu sou um americano lá em Nova York, sentado na mesinha, olhando aqui o panorama Resulta Capital que ele acessou gratuitamente. Aí ele vai falar o seguinte, pô, se eu fizer aqui uma análise de janelas móveis através do ROC, que o Anthony deixou aqui na plataforma, e colocar aqui 50 períodos das 50 semanas, é uma análise de janelas móveis de 12 meses, tá? Ele vai perceber que ao longo aqui de muito tempo, o EWZ ele já retornou positivo em diversas janelas, mas, por exemplo, 100%, que foi esse caso aqui de 2017, vou fazer aqui o desenho, né? Aqui, ó. Aqui ele retornou 100%. É muito otimismo. Então eu poderia mirar em retornos mais básicos, como por exemplo 25% de retorno em 12 meses, né? Que já aconteceu aqui, por exemplo. Olha só, aqui, né? Aconteceu, pô, muitas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, até mais, né? Tô contando os picos iniciais ao longo dos últimos 5 anos. E historicamente falando, o EWZ está com retornos ruins em 12 meses. Será que não é uma boa hora para eu me expor um pouquinho nesse mercado? Aí ele vai lá e possivelmente compra, ou não, né? De acordo com a tese e com a carteira dele. Justamente pensando nos riscos de quanto ele tem em Brasil, quanto ele tem em Argentina, quanto que ele tem em emerging markets. Lembra? Olha aqui, ó, emerging markets. Eles olham para isso daqui, galera. Eles não olham para o múltiplo do Banco do Brasil. Ninguém faz isso, cara. São 10, 20, 30 mil ativos ao redor do mundo, ninguém fica olhando isso. O cara analisa o ciclo, ele analisa o risco da carteira dele e ele vai comprar o ETF. E aí, muitas vezes, quando ele compra esse ETF, por arbitragem, isso se transfere em compras no nosso Ibovespa e nas ações individuais. E assim elas vão subindo por arbitragem pelos gringos. Ou ele compra o EWZ, ou ele compra a DR, ou ele compra especificamente através de algum fundo aqui do Brasil. E aí sim esses mercados vão se valorizando ou se desvalorizando. Mas eu considero muito mais importante olhar aqui, porque é aqui que o dinheiro do gringo que vai entrar mesmo. Não especificamente no EWZ, mas é nessa lógica, tá? Ele vai olhar e vai falar assim, pô, em dólares, o Ibovespa está barato ou está caro? Ele nem se pergunta em dólares, né? Ele só se pergunta está barato ou está caro, porque ele só pensa em dólares. A gente no Brasil que tem que fazer esse exercício, pensar em dólar e em real, em dólar e em real. É um trabalho maior, a gente tem que trabalhar mais aqui para correr atrás do prejuízo, né?